Fala aí pessoal, tudo bem? Esse é mais um daqueles vídeos da série Analisando Ativos. Aliás, já fazia algum tempo que eu não trazia vídeos dessa série aqui para vocês. E o ativo que eu vou analisar hoje é um fundo imobiliário que eu queria ter trazido para o canal já há algum tempo, mas devido a outras questões e a outros fundos eu não consegui trazer. Mas o momento de agora é bem oportuno para eu tratar sobre esse fundo imobiliário, principalmente porque ele é um dos mais afetados pela queda da taxa Selic. Eu estou falando do KNCR11, que é um dos fundos da Kinea, é o segundo maior fundo imobiliário da Bolsa em termos de patrimônio, então a gente está falando de um monstro que vai ser bem impactado pela queda da taxa Selic. Mas bora pro vídeo. Então, pessoal, vamos direto para o relatório gerencial, que é agora de junho de 23, é o último relatório do KNCR. Então, a gente está falando do Kinea Rendimentos Imobiliários, é um fundo de recebíveis imobiliários. Ele é o segundo maior fundo, como eu falei para vocês, o patrimônio dele de 5,8 bilhões de patrimônio líquido, é um fundo gigantesco. Ele tem quase 250 mil cotistas, também tem uma participação expressiva. O último rendimento dele foi 1,15 por cota, também é bem interessante. Ele está ainda sendo negociado abaixo do valor patrimonial, o valor patrimonial dele é de 100,87 e a cota de mercado dele de fechamento de 30/6 foi 97,65. Depois eu até dou uma olhada quanto é que está a cotação atual dele. É um fundo com uma liquidez monstruosa, se a gente for ver, 17,04 milhões de reais negociados por dia. Então é um fundo que quem investe nele não vai ter problema nenhum de liquidez. Ele tem uma taxa média muito conservadora, de CDI mais 2,4, comparado com fundos mais agressivos, que chega a CDI mais 5, CDI mais 6. Então, é um fundo que tem uma rentabilidade, ela é bem conservadora, é um fundo que assim, é um dos melhores fundos de papel da Bolsa, é um bom fundo para complementar a carteira, vocês já vão entender o porquê. Então aqui só alguns comentários, eu até deixei anotado aqui, eles colocaram aqui, ó, fim de junho o fundo apresentava uma alocação em relação ao seu patrimônio de 99,5% em CRI, 4,5% em LCI e 3,4% em outros instrumentos de caixa. Ou seja, ele é um fundo praticamente 100% raiz. Diferentemente, por exemplo, do CPTS e do IRDM, que tem uma parcela muito grande de fundos imobiliários, ele é um fundo extremamente bem raiz mesmo, papel. Então, como vocês podem ver aqui, é um fundo que é o tipo de fundo que eu gosto bastante, porque ele não cobra a taxa de performance, é uma taxa bem baixa, inclusive, de administração, é uma das características da própria Kinea, que é a gestora desse fundo, a administradora é a Intratag. É um fundo antigo, já tem mais de 10 anos, então é um fundo de papel que vem já passou por diversas crises, diversos momentos bons de mercado e está sempre aí entregando muito resultado. Então é uma taxa muito baixa, eu gosto bastante desse fundo. Aqui eles mostram questões das movimentações, mas um ponto que é bem interessante que é o seguinte, a parte de compromissada, que são a alavancagem do fundo. Eles colocam aqui, ó, o fundo possui atualmente operações compromissadas lastreadas em CRIs, e essas operações compromissadas permitem maior flexibilidade na mesma alocação de recursos, mas o que eu queria mostrar para vocês? Que a exposição de alocação de alavancagem do fundo, então a gente está falando de 7,3% do patrimônio, é muito pequeno. É um fundo muito bem gerido, gosto muito do KNCR. Eu só não tenho ele em carteira porque eu já sou muito carregado em fundos de papel, mas provavelmente esse fundo vai entrar na minha carteira do canal e eu já vou explicar o porquê. Bom, aqui pessoal, o resumo da carteira, e aqui vocês já vão entender o porquê que esse fundo vai sofrer com a queda da taxa Selic. Vejam só, deixa eu diminuir um pouquinho o zoom aqui. Olha só, pessoal, essa aqui é a alocação do fundo por indexador. 96,1% dos CRIs são indexados pelo CDI. E o CDI nada mais é do que a taxa Selic. É a taxa que os bancos cobram entre eles de empréstimo e ela é baseada na taxa Selic. Então, com a queda da taxa Selic, esse fundo vai sofrer demais em relação à questão dos rendimentos pagos e vocês já vão ver, eu já vou mostrar o histórico desse fundo. Então, é um fundo que vai sofrer muito com isso. Porém, é um fundo muito bom. Então, pode ser que devido à queda desses rendimentos, e a maioria das pessoas investem em fundos imobiliários por causa dos dividendos pagos e não por causa do fundo em si, provavelmente vai abrir grandes oportunidades de compra nesse fundo aqui. Mas vamos continuar a análise.
Então, pessoal, aqui é um ponto muito importante que eles pegaram o histórico aqui. É importante, é um gráfico bem didático esse daqui, porque ele mostra a questão da negociação da cota em laranja aqui, que é a cota de mercado, e em azul a cota patrimonial. Lá desde novembro de 2012, quando ele começou, até maio de 23, junho de 23, quando a gente está falando agora. Ou seja, um período bem longo aqui de mais de 10 anos. O que eu quero mostrar para vocês? Percebam que a cota de mercado, ela sempre tende a acompanhar a cota patrimonial. Quando a gente tem alguns deslizes, como esse daqui, por exemplo, em maio de 17, ou alguns outros deslizes que a gente teve, vejo que quem comprou nesse momento aqui não vai ter, dificilmente vai recuperar o investimento. Por quê? Fundo de papel nunca deve ser, a gente nunca deve investir em fundo de papel quando ele estiver sendo negociado acima do valor patrimonial. Exatamente por isso, pessoal, porque a cota, ela sempre tende a acompanhar a cota patrimonial. Quem comprou aqui está nadando de braçada. Quem pagou R$ 80 aqui na cota do KNCR, está nadando de braçada e vai nadar de braçada por um bom tempo. Então, sempre observem isso nos fundos de papel que vocês investem. Nunca invistam em PVP acima de 1 ou no máximo 1,05. Por quê? Porque sempre vai tender para o valor patrimonial a cotação, tá bom? Aqui, pessoal, a DRE do fundo, como vocês podem ver, basicamente resultado de CRI. Tá? E aqui a gente já começa a ver algumas influências de redução da taxa de juros, mas ainda não vai ser perceptível, começar a ser perceptível agora. E aqui é um ponto que eu gosto bastante desse tipo de movimento. Ele pagou 1,18 por cota, desculpa, ele gerou um resultado de 1,18 por cota e pagou 1,15, ou seja, ele está fazendo uma gordurinha aqui, até já prevendo que vai ter redução nos rendimentos por causa da queda da taxa Selic, que vai impactar diretamente no resultado do fundo. Aqui, pessoal, a tabela de sensibilidade do fundo, que ela está vinculada ao CDI, então se pagando uma cota 97,50, que mais ou menos é a média de fechamento para esse relatório, o spread do CDI vai ser de CDI mais 3,3, o que é um retorno muito bacana. Se a gente for tirar a taxa de administração, vai para 2,25, o que é muito legal da gente avaliar, tá? Bom, pessoal, aqui é a carteira de ativos do fundo. Aqui, como vocês podem ver, é um dos fundos que a gente pode até considerar ele base de carteira. Ele é um fundo muito seguro. Por mais que ele seja um fundo de papel, como vocês podem ver aqui, a questão dos CRIs dele, basicamente, vejam, todo o CDI, é tudo CDI mais 2, CDI mais 1, não tem nada exagerado, assim, você consegue ver um ou outro aqui acima de 3%. Então, é um fundo muito conservador, ele tem, a gente pode considerar ele como high grade, ou seja, é um fundo de alta qualidade, e isso a gente pode evidenciar. Daqui a pouco eu vou entrar num CRI aqui para vocês verem a questão da subordinação desse CRI. Se vocês não sabem o que é subordinação, assista esse vídeo que eu vou deixar aqui, que eu falo sobre a questão dos CRIs, mas é um fundo muito seguro. Então aqui descendo aqui, vocês verem já a carteira, ele é bem diversificado, ele tem mais de 70 CRIs, é muita coisa. E aqui, pessoal, toda a questão de garantias dos CRIs, veja que é basicamente alienação fiduciária e cessão fiduciária, não tem basicamente nada de fundo de reserva, tem alguns que é fundo de reserva aqui, mas a alienação fiduciária basicamente é imóvel, e a cessão fiduciária são créditos imobiliários que servem como garantia, mas sempre que a gente tem uma alienação fiduciária, a gente está falando de uma garantia mais segura. E o LTV dos CRIs também, nenhum muito próximo de 100%, a gente tem LTV de 63, 65, 70, 60%, é bem tranquilo. Tem LTV de 31%. Lembrando, pessoal, o que é o LTV? É você pegar o valor da dívida e dividir pelo valor, o valor do empréstimo, né? E dividir pelo valor da garantia. Quanto menor o LTV, mais seguro é. Significa que, se a gente, por exemplo, tem um LTV de 50%, significa que o valor da garantia vale 2 vezes o valor do empréstimo. Então, quanto menor o LTV, melhor. Então aqui eles mostram todos os CRIs da carteira.
Mas assim, o que eu quero mostrar para vocês, fechando o relatório aqui, é a questão do impacto da Selic. Eu vou mostrar um histórico para vocês, vou mostrar aqui no Mundo FI para vocês observarem. Mas antes eu quero mostrar a questão do CRI. Eu vou mostrar aqui para vocês que é o primeiro CRI que tem aqui. Deixa eu voltar aqui na apresentação. É esse primeiro CRI, até eu só peguei a título de exemplo para vocês, que é esse do JHSF Malls aqui, esse primeiro CRI. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui, pessoal, como vocês podem ver aqui, ó, ele é entrei no site da securitizadora, ele é da True Securitizadora, aqui ó, do JHSF. Tá vendo só, ele aqui é um CDI mais 1.9, muito seguro. Toda a parte de garantia dele, alienação fiduciária, cessão fiduciária. Então, quando você tem alienação fiduciária, a gente está falando de imóvel. Mas eu entrei no próprio CRI para vocês verem aqui, que a subordinação dele é sênior, ou seja, quanto mais, se a gente tem única e sênior, são os CRIs mais seguros, as cotas mais seguras. Então, a gente não está falando de cota mezanino, nem cota subordinada, tá bom? Então aqui, para vocês verem que é um fundo, e a maioria deles, basicamente todos os CRIs do fundo são cota sênior, então é bem tranquilo. Aqui a gente pode até ver que o risco é corporativo. Quando a gente fala de risco corporativo, a gente está falando de uma empresa que tem por trás desse CRI, então é um fundo bem seguro. Mas agora deixa eu mostrar aqui para vocês a questão do rendimento do fundo, como que impactou isso. Quer ver? Eu peguei o histórico aqui dos rendimentos pagos do KNRCR 11, leis lá de janeiro, de dezembro de 2012 até o último que foi pago. Conseguem ver uma diferença aqui? O que aconteceu a partir de 2017, 2016 até 2021? Queda da taxa Selic, chegando aqui a quase 2%. Olha só, ele saiu de um pagamento de 1,23, chegando lá em janeiro de 21 a 0,25 de pagamento, um dividend yield de 0,28. Isso daqui, pessoal, afugenta investidor. Só que esse daqui são os melhores momentos para compra. Porque olha só, depois da subida com o aumento da taxa de juros, olha o que aconteceu com o rendimento do KNCR. Foi subindo. E aí a gente vai começar a ver uma queda como a gente viu aqui. E se a gente pegar aqui, eu até tenho um gráfico comparando, olha só, pessoal, isso aqui é a cotação do KNCR com a taxa Selic. Se vocês observarem aqui, com o aumento da cotação, principalmente aqui, ó, a gente está vendo aqui, ó, olha só, ele bem... Tirando esse pedaço aqui que ele meio que lateralizou, que aqui a gente estava num bull market também, né? Embora... Lembra que eu mostrei para vocês quem comprou nesse período aqui se lascou, porque não vai ter recuperação? Então a gente está vendo aqui, ó, a cotação coincide, subida na cotação, com o aumento da taxa Selic. Olha aqui também, com a volta da taxa Selic, que estava lá em junho de 2021 a 2%, chegando aos 13,75% em julho do ano passado, agosto do ano passado. Olha a cotação do KNCR subindo junto também. Então vejam só que a gente tem um aumento da cotação devido à taxa de juros e ao contrário também. Então, pessoal, se a gente observar aqui, a gente está vendo que provavelmente isso que vai acontecer. Obviamente, a gente não vai chegar a uma taxa de juros, voltar para uma taxa de juros de 8%. Mas se a gente pegar aqui, por exemplo, vamos voltar lá no gráfico, a uma taxa de juros de 6%. Que também é difícil. Vamos pegar aqui uma taxa de juros de 8%. Olha só, vamos pegar aqui, é dezembro de 21. Vamos ver quanto que o Kinea estava pagando lá em dezembro de 21. Ó aqui, ele já estava pagando em dezembro de 21, com a taxa Selic a 8,66, 0,65. A gente está falando desse momento aqui. E olha só onde a gente está hoje. A gente está falando de um pagamento de 1,15 por cota. Então vai ter uma queda significativa. E isso significa que o fundo vai perder os fundamentos? Não, faz parte desse fundo. Ele é um fundo que existe desde janeiro lá de 2012. E olha só, pessoal, como ele vem sempre entregando resultado. Então, por isso que eu até falei para vocês que provavelmente eu vou incluir o KNCR na minha carteira do canal assim que eu ver que a taxa de juros começar a cair, porque vai cair a cotação. Isso é fato, pessoal. Isso é mais certo do que... podem me cobrar.
tá? Quando começar a cair mesmo a taxa de juros e o fundo começar a reduzir a distribuição, vocês vão ver a queda da cotação do KNCR e aí vocês venham me cobrar aqui, tá? E aí eu até vou mostrar para vocês as compras que eu fiz desse fundo, tá bom? Então, pessoal, o vídeo de hoje era mais para mostrar para vocês uma análise do KNCR, uma análise mais rápida, mas para mostrar principalmente para vocês o porquê que esse fundo vai sofrer tanto com a queda da taxa de juros e mostrar para vocês que isso não é o fim do mundo. Inclusive, ao contrário, vai abrir grandes oportunidades para quem quer investir nesse fundo, tá bom? Então, pessoal, muito obrigado e até o próximo.